Gente, eu estou aqui hoje para falar sobre o homem que há 2.400 anos, ou seja, 400 anos antes de Cristo, falava sobre teoria da conspiração. Este homem, que nasceu em 427 e que faleceu em 348, tinha nascido em um berço esplêndido. Ele era de família abastada. Um dos seus tios era um dos 30 tiranos de Atenas, fazia parte da elite política da cidade de Atenas, na Grécia. Estou falando de Platão. Platão foi o homem que escreveu a primeira vez sobre teoria da conspiração. É claro que não usava este termo, nem imaginava que existiria, que as suas ideias estariam tão atuais como estão hoje. Aliás, Platão sempre foi atual. Platão nunca ficou velho, sempre foi à frente do seu tempo. Quando encontraram em 1985 a biblioteca de Nag Hammadi, encontraram lá textos hebraicos que os gnósticos cristãos estavam estudando, ali na região do Oriente Médio. O que é que se encontrou ali? Se encontrou o capítulo 7, o mito da caverna, do livro A República de Platão. Ou seja, na antiguidade, entre os meados do século V, entre o século V e o século VI, os cristãos, os religiosos da época, estudavam Platão. Por quê? Porque sabiam que iam mudar muita coisa. Era necessário conhecer a teoria da conspiração, era necessário conhecer o mito da caverna e como ele funciona, para saber como é que o povo seria enganado. O povo é enganado até os dias de hoje. Até os dias de hoje, as pessoas usam esse sistema do mito da caverna para enganar o povo. Não vou entrar em detalhes, mas isso está inserido dentro da política e dentro das religiões. Na época de Platão, os grandes enganadores, os grandes provedores de fake news eram os sufistas. Os sufistas eram pessoas que falavam muito bem, tinham uma boa oratória e que iam para as praças falar. E essas pessoas falavam qualquer coisa, desde que você pagasse ela. Muitas pessoas diziam que Sócrates era sufista. Não. Sócrates falava aquilo que acreditava e tinha muitas guerras com os sufistas. Os sufistas falavam aquilo que eram pagos para falar. Eram como as fake news de hoje. Você monta uma empresa e eles lhe pagam para que você saia dizendo um monte de bobagens. Uma delas é a teoria da Terra plana. Tem aí os terraplanistas, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Mas por que alguém coloca em dúvida que a Terra é redonda? Para que as pessoas fiquem discutindo estas bobagens e não prestem atenção no que realmente é importante. O que é importante na religião, o que é importante na política, o que é importante na vida. As coisas que estão sendo, as atitudes e as leis que estão sendo feitas, enquanto as pessoas discutem bobagens. Isso é a teoria da conspiração. E sobre isso, no livro A República de Platão, está descrito no capítulo 7, o mito da caverna. Platão foi um homem extraordinário. Platão fundou a primeira grande academia. A primeira academia, na verdade, na Grécia, próximo ali a Atenas, um lugar chamado Academos. Era uma praça onde ele escolheu para montar a academia. E, em homenagem ao grande herói Academos, ele coloca o nome de academia. Em 525, 535, por aí, chega ao poder Justiniano. Justiniano termina com a academia. A academia tem 800 anos na época, quando chega a época de Justiniano. Isso é em 525 depois de Cristo. A academia durou 800 anos. Quando a academia é destruída, os acadêmicos fogem para o Oriente Médio e lá vão fundar a Casa do Saber. Por isso, nós hoje estamos... a ciência consegue se desenvolver, porque o Islã, a religião islâmica que vai nascer no Oriente Médio, 100 e poucos anos depois da fundação, da fundação não, mas da ida dos acadêmicos para lá, o Islã anda junto com a ciência. Vocês não sabem isso? O Islã anda junto com a ciência, sempre andou. Não confundam outras coisas aí, essas guerras que acontecem aí. São fundamentalistas, são pessoas
Isso existe em qualquer lugar do mundo. A Igreja Católica tem fundamentalistas, os evangélicos têm fundamentalistas, tem fundamentalista em todos os lugares, até nas religiões africanas. Eu garanto para vocês que existe. Poderia citar aqui vários exemplos, mas eu não vou falar isso hoje. E o que acontece? Como o Islã aceita a ciência, a casa do saber flui. E as coisas, a ciência consegue andar. Porque se nós dependêssemos do povo cristão, da antiguidade, gente, tá? Não confunda, não estou falando de hoje, da antiguidade. Se nós dependêssemos do povo cristão, estaríamos na Idade Média. Porque vocês podem lembrar, quando foi dito que a Terra era redonda, né? A igreja não aceitou, e a igreja era política, estava ligada, era um poder político, a igreja era um poder político na época, ainda é mais fraco, mas na época era muito forte o poder da igreja. E a igreja disse que não, disse que a Terra era plana. Tem gente até hoje que acha que a Terra é plana. Tem gente até hoje que acha que a Terra é plana. O que acontece com Platão? Platão vai escutar Sócrates, porque a família quer que ele se transforme no político, e ele vai aprender oratória com Sócrates. Só que quando ele começa a ver Sócrates falar, ele diz, não, política não é para mim, eu quero ser um homem sábio. Né? Eu não estou chamando os políticos de burro, não. Eu quero ser um homem sábio, porque o homem sábio, por que eu estou dizendo, vou frisar, eu não estou chamando os políticos de burro, o homem sábio é aquele que se preocupa com a humanidade. Até uma vez dizem a Sócrates, nós podemos trazer um político aqui, o senhor falar durante 2 horas, e nós transformaríamos ele numa pessoa melhor. Sócrates chega então e diz para esses seguidores dele, olha, a minha mãe foi a melhor parteira de Atenas, mas mesmo a minha mãe não conseguiria fazer o parto, fazer com que uma mulher desse à luz, se essa mulher não estivesse grávida. O que ele quis dizer com isso? Os políticos da época não estavam preparados para isso. E até hoje não estão. São raras as pessoas que realmente se interessam pelo povo. A maioria não se interessa. No mito da caverna, vocês vão conhecer um pouco sobre isso, dos homens que estavam dentro da caverna. Quando um consegue sair, vai lá e vê o mundo real. Quando ele volta para a caverna, por que ele volta? Ele volta para tirar o povo. Este homem que subiu e saiu fora da caverna e viu a realidade, e viu o mundo real, e se sujeita a entrar na caverna de novo, esse deveria ser o político. Porque ele vem para tentar tirar aquele povo da escravidão. Ele vem para tentar tirar o povo, mostrar para eles que tudo aquilo que eles acreditam é fantasia. Esse deveria se transformar num político. Infelizmente, as pessoas que estão amarradas lá dentro e que não se preocupam com os outros, querem se tornar político, porque o político ele deveria vir de baixo para cima e não de cima para baixo. O político deveria ser um homem que estivesse estabelecido, com a vida totalmente tranquila, isso com família, com tudo. Ele teria que ser alguém resolvido e que se sujeitaria a voltar a trabalhar e entrar na política para ajudar o povo, e não uma pessoa lá de baixo tentar subir para se colocar numa posição melhor. Infelizmente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro acontece isso. Tá? Então, se quiserem conhecer realmente sobre teoria da conspiração, é necessário estudar Platão. Não é preciso estudar os 36 livros, até porque só 25 são considerados obras realmente de Platão, as outras 11 são consideradas livros apócrifos. Eu li quase todos, faltam 1 ou 2 para terminar de ler, e vou dizer uma coisa para vocês, existem livros que não são considerados de Platão, que é difícil, até agora que eu li, só um que tem umas ideias meio estranhas, que não parece não ser dele, mas ninguém pode julgar a ponto de dizer com certeza se é Platão falando ou não. É necessário que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. Mas o livro que dá síntese, a grande obra dele, é a República. Eu vou falar de Atlântico uma hora, que é a República. Leiam o capítulo 7, não precisa ler o livro todo, leiam o capítulo 7. Procurem estudar na internet, ver vídeos, áudios de pessoas falando sobre o mito da caverna, para que vocês possam entender do que é que o bruxo está falando. Mas este foi o homem que há 2.400 anos falava sobre a teoria da conspiração. Meu abraço a todos vocês.